A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que vai ser edificado através da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, ela nos alimenta, né? É um combustível para a vida do cristão, né? Que busca o Senhor, que gosta de examinar na palavra do Senhor. A carne, né? A vontade da carne é não orar, não buscar, não jejuar. Mas o que está dentro de nós é o Espírito Santo, é que faz, né? Nos impulsiona a orar. Porque se a gente for fazer a vontade da carne, a gente morre espiritualmente, né? E fazendo a vontade da carne, a pessoa se distancia de Deus, os seus ouvidos é tampado espiritualmente, impedindo de ouvir a voz de Deus, e a pessoa se torna mundano. É o que a gente vê aí, né? Os cantores gospel, os pregadores gospel, né? Que antigamente eles andavam na direção do Espírito Santo, obedecendo a palavra do Senhor. Depois que a fama foi entrando, o dinheiro foi entrando, eles começaram a se tornar um crente mundano. Crente mundano é aquele que, para ele, né, as coisas de Deus eram mais importantes. Hoje não. Hoje andar de biquíni e andar de sunga na praia é normal pro crente, para eles, né? Mas pro servo de Deus é totalmente diferente. Para uma cantora gospel, né? Famosa, pregador gospel aí no YouTube, né? Conhecido, ir na praia de sunga e de biquíni é escandaloso, porque os crentes têm, como aquelas pessoas, como os pregadores, como as cantoras, uma referência para a sua vida. E vejo que é uma referência para o mal, não para o bem, né? Daí a gente pode tirar e imaginar, né? Que essas pessoas podem se transformar em anjo de luz. Ou seja, eu sou de Deus. Isso não é pecado diante de Deus, mas a Bíblia diz que o nosso pensamento não é o pensamento de Deus, e o pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Então tem esses pastores, essas cantoras, querem que Deus pense como eles pensam. Ah, não é pecado, Deus não vai me punir. Irmãos, eles estão muito enganados. Satanás é muito esperto, né? E ele sabe como enganar, como derrubar, como fazer a pessoa se corromper, né? E etc. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu quero falar um pouco sobre o poder transformador do Espírito Santo, né? Na vida do novo convertido, na vida do que busca o Senhor, né? Eu quero deixar aqui em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A gente sabe, irmãos, que o Espírito Santo ele desempenha um papel crucial na transformação espiritual daqueles que buscam, daqueles que são novo convertidos, né? Que é essa transformação na salvação do crente. Embora sua presença não seja
tão destacada no Evangelho de João quanto ao Pai e do Filho. No entanto, sua importância aqui, a sua importância é inegável. A importância do Espírito Santo é inegável, especialmente no processo de convenção, de convencer a pessoa e regeneração espiritual para aquela pessoa. Veja que no primeiro capítulo de João, somos apresentados a ideia de que aqueles que recebem a palavra, ou seja, aqueles que acreditam em Jesus, torna-se filho de Deus. Então, este nascimento espiritual não ocorre por meios humanos, mas sim pela obra do Espírito de Deus, do Espírito Santo, como eu acabei de ler aqui para vocês, em João capítulo 1, versículo 14 e 13. Então, a obra do Espírito Santo na convenção da pessoa é muito importante mesmo, porque o processo de convenção é uma jornada espiritual que transforma o coração e a mente do cristão, a mente do crente. Então, o Espírito Santo é o catalisador, né, dessa transformação. Veja aqui em João, capítulo 3, vamos ler aqui. João capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos para o versículo 8. O vento sopra onde quer, e você ouves a sua voz, mas não sabes de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Viu, irmãos? Jesus explica aqui que Nicodemos, que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Então, esse nascimento não é uma mera mudança de comportamento, mas de uma renovação completa do ser humano, do ser que somos nós, e que só pode ser realizada pelo Espírito Santo. Então, ele atua como um generador purificando o coração humano e implantando nele um desejo genuíno de seguir a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, que revela a verdade, que mostra a verdade para nós. Mas eu digo para vocês, será que o Espírito Santo está na maioria, na vida dessas pessoas todas? Porque pelo que eu sei, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, quando você é batizado com o Espírito Santo incomoda você, o jeito de você vestir, o jeito de você se vestir, ir para a igreja, coisas, né, que você gostava do mundo, o Espírito Santo incomoda você. Mas só que o Espírito Santo só incomoda a pessoa quando o pecado não saiu do coração. Se o pecado ainda estiver no coração completamente, não tem como o Espírito Santo habitar e incomodar aquela pessoa de coisas que não está certo com o Evangelho do Senhor, entende? Então, ele purifica o coração humano, implantando o quê? O desejo genuíno de seguir a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Então, esse processo de generação é essencial para o ser humano. A gente sabe que sem ele, a natureza pecaminosa do homem permanece inalterada. E a gente vê que é impossibilitando a verdadeira comunhão com Deus. Lá em João, vamos ler aqui em João, capítulo 6. João capítulo 6, versículo 63. 63, que diz assim: o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida.
Glória a Deus. Aqui, Jesus destaca que o Espírito que vivifica enquanto a carne não tem proveito algum, isso sublinha a importância do Espírito Santo em dar vida espiritual e sustentar a fé dos crentes. A carne aqui, a carne com sua fraqueza, né, e limitações, não pode alcançar a santidade por si só. Então é o Espírito Santo que infunde a vida e poder, capacitando a vida do cristão, capacitando o crente a viverem de acordo com os preceitos divinos, entende? Então, a vivificação pelo Espírito Santo é um processo contínuo, né, na vida do cristão. Então, onde o crente é constantemente renovado e fortalecido para resistir às tentações, viver uma vida que glorifica a Deus, viver uma vida que agrada ao Senhor. A gente sabe que a porta é tão estreita que a gente pensa que é difícil ser salvo. Mas tem o Espírito Santo que nos ajuda, nos orienta, nos revela, para a gente poder se enquadrar. Pelo menos 90% ou 80% da palavra do Senhor. Porque os 20% o Espírito Santo vai nos ajudando a completar. Então o Espírito Santo não apenas inicia a conversão, mas também sustenta e fortalece a vida espiritual dos fiéis. Então ele guia os crentes, ele guia os novos convertidos em toda a verdade, conforme prometido, porque Jesus disse em João 16:13. Né? Então esse guia não é apenas intelectual, mas também prático, ajudando os crentes a aplicarem os princípios bíblicos em sua vida diária. Então o Espírito Santo ilumina as Escrituras, tornando-as vivas, relevantes para cada situação que o crente enfrenta, né, diariamente. Então ele também oferece consolo, encorajamento, especialmente em tempos de provação. Então assegurando aos crentes que não estão sozinhos em sua jornada espiritual, porque o Espírito Santo é o que está conosco, porque ele é o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador e guia nosso. Ele é teu guia, teu consolador no momento de tristeza, de angústia, de tribulação. Então o Espírito Santo é descrito como o Consolador. A sua presença divina que Jesus prometeu enviar para estar com seu discípulo após a sua ascensão. Você pode ler em João capítulo 14, versículo 26, que Jesus assegura que o Espírito Santo ensinará todas as coisas e fará com que os discípulos se lembrem de tudo que lhes disse. Hoje o Espírito Santo, ele está revelando, dando experiência, arrebatando as pessoas. É Deus que está arrebatando, não é o homem. Esse negócio de botar a mão na cabeça e a pessoa ser arrebatado, nos dias de hoje, não é o Espírito Santo. Estou falando nos dias de hoje, desse 2025. 2024 para cá, tome muito cuidado, viu? Muito cuidado. Peça discernimento de espírito. Amém? Eu não estou dizendo aqui que eu sou o dono da verdade ou que eu sou o Santa Raul, não. É porque eu já passei por essas experiências, eu sei. Muito bem. Se eu falo aquilo, é porque eu já passei, eu sei como é que é. Então, irmãos, o Espírito Santo, como eu falei para vocês, ele ensina toda a verdade, ele revela toda a verdade. Está em João 14, 26. Então, esse papel de ensino crucial, o Espírito Santo, ele nos ajuda os crentes, ajuda o novo convertido a compreender
a verdade profunda das Escrituras. E isso a gente tem que aplicar em nossas vidas. Ele não apenas traz memórias, os ensinamentos de Jesus, mas também os ilumina, permitindo que os crentes vejam a relevância e a aplicação prática desses ensinamentos em sua vida diária. Além de ser um mestre, né? O Espírito Santo também atua como um guia na vida do cristão, conduzindo os crentes toda a verdade. Então, Jesus promete que o Espírito Santo guiará os crentes em toda a verdade. Mas na vida de muitas pessoas, o Espírito Santo já saiu. Agora, quem está guiando em toda a falsa verdade é Satanás, guiando essas pessoas. E estão indo para um buraco, aonde é estreito. Você vê isso também, né? Então, meus amados irmãos, o que eu tenho para concluir aqui é que o poder de Deus ele é tremendo. O Espírito Santo é uma presença indispensável na vida do crente. Ele desempenha um papel fundamental na convenção e na santificação da vida do cristão. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça de deixar o like de vocês. Se Deus quiser, estaremos aqui dando outro pequeno ensino assim para a edificação nossa da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor.